Vocês estão aqui? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre o Safari da Estratégia, o livro do Mintzberg, que vocês já conhecem bastante. E bom, hoje o vídeo vai ser sobre a escola empreendedora. Dentro dessa aula nós vamos abordar 4 tópicos principais: a origem da economia, as 6 premissas, a literatura da escola e algumas contribuições e críticas dessa escola. A escola empreendedora nasceu da economia. Na teoria econômica neoclássica, o empreendedor tinha um papel muito importante, porém seu poder era muito limitado, a decidir só a quantidade de produtos e os preços que seriam praticados, e o resto da dinâmica competitiva era decidida toda pelo mercado. Só que alguns economistas não concordavam muito com essa visão e consideravam uma falha econômica pensar assim no empreendedor. Karl Marx foi um dos que considerava os empreendedores agentes de mudança na economia e tecnologia. Mas ele criticava o impacto que eles traziam sobre a sociedade como um todo. Porém, foi Schumpeter, um economista austríaco muito famoso, que colocou a figura do empreendedor em evidência no cenário econômico. Para ele, não era a busca pelo lucro que explicava o comportamento corporativo, mas sim as suas tentativas. Uma pequena citação dele que eu vou ler para vocês agora. Para lidar com uma situação que com certeza mudará em breve, uma tentativa das empresas para se manterem em pé sobre um terreno que escorregava embaixo delas. Em outras palavras, o problema que geralmente é visto é o de como o capitalismo administra as estruturas existentes, enquanto o problema relevante é como ele cria e as destrói. Com isso, Schumpeter estabeleceu uma noção de destruição criativa, onde o motor que movimenta o capitalismo e quem dirige esse motor é o empreendedor. Para ele, o empreendedor era aquele que tinha a ideia de negócio, não somente o que inventa o produto ou o que tinha o capital inicial. Era uma ideia que pode ser uma simples ideia ou ser algo para potenciar o lucro nas mãos ou na mente do empreendedor. Para os economistas que focavam na lucratividade e em seus bens, essa contribuição dos empreendedores poderia gerar um certo tipo de confusão. Então Schumpeter tentou esclarecer isso, dizendo: o que fizeram os empreendedores? Eles não acumulam bens, não criaram meios de produção, mas empregaram os meios de produção existentes de maneira diferente, mais apropriada, mais vantajosa. Eles implantaram novas combinações, e seu lucro, ou excedente, ao qual nenhuma dívida corresponde, é um lucro empreendedor. Para Schumpeter, ver as coisas que já existiam de uma nova maneira era algo vital. O capitalista acaba com o risco, e embora o fundador permanecesse no comando da sua organização, assim que uma inovação ou uma novidade passa, a pessoa deixa de desempenhar seu papel como empreendedor. Só que existem outros pontos de vista. Knight, por exemplo, viu o espírito empreendedor como sinônimo de risco pesado e manuseio da incerteza. Já para o Peter Drucker, fora da economia, o espírito empreendedor é identificado pela própria administração. Para ele, a empresa era o ato empreendedor, o ato de aceitação de risco. Ele via a empresa como uma instituição empreendedora. Assim, dependendo do ponto de vista, o empreendedor pode ser 3 coisas: fundador de uma organização, um líder inovador ou gerente da sua empresa. A literatura da escola empreendedora. Coube à área gerencial desenvolver a escola empreendedora. Para essa escola, a visão estratégica é baseada na visão de uma liderança personalizada como a chave para o sucesso organizacional. E o que seria essa liderança personalizada? Apesar do espírito empreendedor ser originalmente atribuído ao criador do próprio negócio, a escola usa o termo para descrever várias formas de liderança personalizada, proativa e determinada nas organizações. De maneira menos ampla,
Essa figura é definida pela escola como o líder visionário e responsável pela organização. Na imprensa popular, esse líder é apresentado em jornais, biografias e autobiografias como o grande líder. Como, por exemplo, na manchete da revista de negócios americana Fortune, que em 17 de outubro de 94 dizia assim: o CEO Jack Smith não se limitou a deter hemorragia. Com o aumento das vendas de carro, ele tornou a GM saudável de novo. É aquela frase do tipo, deixa que eu resolvo, sabe? Alguns pesquisadores trouxeram outros pontos de vista sobre a personalidade empreendedora. Manfred Kester Bryce, em 1977, referiu-se à figura como o último cavaleiro solitário. E logo depois, em 1985, ele publicou um artigo sobre o lado sombrio do espírito empreendedor. Já em 2005, John Gartner se surpreendeu com a similaridade entre a descrição didática dos pacientes hipomaníacos com os empreendedores. Gartner compilou traços básicos da hipomania e ao entrevistar 10 CEOs, ele constatou que ambos costumam ser carismáticos, persuasivos, cheios de energia e não precisam de muitas horas de sono e canalizam toda essa energia que eles têm para grandes e audaciosas ambições que eles acreditam que vão mudar o mundo. Além de compartilharem de alguns aspectos menos atraentes, como serem inquietos, se irritarem com muita facilidade em obstáculos menores, são propensos a agir impulsivamente com pouco discernimento e não dão atenção a reações negativas em relação às suas ações, além de não reconhecerem que podem haver diferenças honestas de opinião e frequentemente se sentindo perseguidos por aqueles que não concordam com eles. O maior interesse das pesquisas sobre o empreendedor é entender de onde vêm essas características. Collins e Moore, em The Organization Markers, de 1970, analisaram a vida de 150 empreendedores desde suas infâncias, educação e a criação de seus empreendimentos. As conclusões retrataram pessoas duras e pragmáticas de forte necessidade de controle, independência, realização, ressentimento à autoridade e a tendência de aceitar riscos moderados. Outros compararam a personalidade empreendedora com a administrativa. Stevenson e Gumpert sugeriram que na tomada de decisões, o administrador realizaria perguntas como: qual oportunidade é apropriada? Qual estrutura determina o relacionamento da nossa organização com o seu mercado? Enquanto que o empreendedor questionaria coisas do tipo: onde está a oportunidade? Como aproveitá-la? Quais recursos eu preciso? E qual é a melhor estrutura? Em relação à orientação estratégica, a dupla descreve o empreendedor como sintonizado a mudanças ambientais que possam sugerir uma oportunidade. Ao identificarem uma delas, eles rapidamente passam a persegui-la. Assim, suas ações tendem a ser revolucionárias e visando curto prazo. Enquanto que o administrador busca preservar recursos, reage de forma defensiva às possíveis ameaças e suas ações são evolucionárias, com longa duração. Muitos críticos dizem que os esforços em busca de encontrar características psicológicas ou demográficas comuns entre os empreendedores são um fracasso, assumindo que essa personalidade definida possa não existir, levando as pesquisas a buscarem e focarem na maneira em como eles pensavam. Busenitz e Barney, em 1997, concluíram que apesar deles serem inclinados ao excesso de confiança, isso pode ser positivo na tomada de decisão e persuasão para outros concordarem. As suas decisões são rápidas, evitando que a oportunidade vá embora, enquanto se propõem informações suficientes para decidir. Eles também veem cenários mais positivos e observam mais oportunidades do que ameaças. Na geração de estratégias, Mintzberg, em 1973, sugeriu 4 principais características. A primeira delas, a geração de estratégias é denominada pela busca de novas oportunidades, ou seja, foco nas oportunidades, os problemas são secundários. A segunda delas, o poder é centralizado no executivo principal por conta de sua disposição para se submeter a uma autoridade. Terceira,
Caracterizado em grandes saltos para frente e em meia incerteza, são golpes ousados e incertos em busca de obter consideráveis ganhos. Quarta, crescer é a maior meta. Isso é motivado pela necessidade de realização do empreendedor, que se satisfaz conforme a empresa cresce mais e mais. Agora vamos falar sobre a liderança visionária. Conforme a organização cresce, a pessoa que individualmente dirige a organização parece menos relevante. Surge então um novo papel para o líder: desenvolver e articular a visão para a organização, descobrir qual é a visão real da empresa. Li errado. Tem que começar de novo. Agora nós vamos falar sobre a liderança visionária. Conforme a organização cresce, a pessoa que individualmente dirige a organização parece menos relevante. Surge então um novo papel para o líder: desenvolver e articular a visão para a organização, para descobrir qual é a visão real da empresa. A escola afirma que a visão real é algo inesquecível, uma visão que não precisa nem ser anotada em um papel para ser lembrada. Menes e Namus citam em seu livro da liderança que a visão do líder é uma imagem mental de um futuro estado possível e desejável para a organização, mobilizando o emocional da organização, seus valores e aspirações. Vou falar um pouco também da visão como uma representação teatral. Francis Wesley e Henry Mintzberg, em 1989, compararam duas concepções da liderança visionária. A primeira, mais tradicional, é semelhante a uma agulha hipodérmica. O ingrediente ativo, a visão, é colocado em sua seringa, as palavras, e é injetado nos colaboradores. Isso faz com que eles tenham uma grande energia. Só que Wesley e Mintzberg preferiram aplicar uma concepção diferente, a de Peter Brook, onde os autores concebem a visão estratégica como uma representação teatral. Brook afirma que no teatro, a magia resulta do ensaio, interminável seguido pelo desempenho em si, apoiado pela presença do público. E baseado nesses 3 pontos, Wesley e Mintzberg aplicaram a administração visionária da seguinte forma. A primeira delas é o ensaio, que diz assim: semelhante ao treino de um autor para realizar uma performance com maestria, a inspiração do líder visionário vem da experiência em determinado contexto. Apesar do fator sorte ter participação, este é um conhecimento específico que se destaca como o que garante o resultado. Segundo, desempenho. Nesse ponto, os autores destacam a capacidade do empreendedor visionário de usar palavras e ações. Eles não só veem as coisas por uma nova perspectiva, mas transmitem para que os outros também vejam. Ou seja, a visão precisa ser trazida à vida. Um exemplo disso é a visão de Edwin Land, com a sua câmera Polaroid. Ele descreveu a fotografia como algo que ajuda a focalizar algum aspecto da vida. Quando você olha pelo visor, não é meramente a câmera que você está focalizando, é você mesmo. Quando você aperta o disparador, o que está dentro de você vem para fora. É a forma mais básica de criatividade. Uma parte de você agora é permanente. A terceira é o comparecimento. Ele significa que o público, seja no teatro ou na organização, delega poderes ao ator, tanto quanto estes o delegam dele. Os líderes tornaram-se visionários porque apelam poderosamente para públicos específicos em períodos de tempo específicos. Exemplo disso se dá na apresentação de Steve Jobs do computador Next para cerca de 3.000 candidatos. O clima da plateia era mais como algo religioso do que uma apresentação de produto. Eles foram ouvir o profeta Steve, o evangelista, o visionário, o pregador do computador pessoal. Stephen Downing, em 2005, concluiu a partir daí que o poder da liderança visionária reside no uso das narrativas dramáticas
para transformar os participantes em interessados. Porém, se a narrativa não der certo, se torna um desastre para o líder. É claro que a administração não é o teatro. O líder, que se torna um autor, atuando em um papel que não vive, está fadado a fracassar. Assim, a liderança visionária é um estilo de estratégia de associados. Tem teatro, mas não é a representação de uma peça. Agora nós vamos falar das premissas da escola empreendedora. Resumidamente, elas são 6. A primeira delas: a estratégia existe na mente do líder como uma perspectiva, especificamente um senso de direção a longo prazo, uma visão do futuro da organização. A segunda delas: o processo de formulação da estratégia é, na melhor das hipóteses, semiconsciente, enraizado na experiência e na intuição do líder. Quer ele conceba a estratégia ou adote de outros e interiorize seu próprio comportamento. A terceira: o líder promove a visão de forma decidida, até mesmo obsessiva, mantendo o controle pessoal da implementação para ser capaz de reformular aspectos específicos, caso ele precise. A quarta: então a estratégia é algo maleável. E a estratégia empreendedora tende a ser deliberada e emergente. Deliberada na visão global e emergente na maneira pela qual os detalhes da visão se desdobram, incluindo posições estratégicas específicas. A quinta delas: a organização é igualmente maleável. Uma estrutura simples, sensível às diretivas do líder, que se trate de uma nova empresa, uma empresa de propriedade de uma só pessoa, ou uma reformulação em uma organização grande estabelecida. A sexta e última: a estratégia empreendedora tende a assumir a forma de nicho, uma ou mais bolsões de posição de mercado protegidos contra as forças da concorrência direta. Bom, infelizmente estamos chegando ao fim da nossa aula, então eu vou falar um pouco sobre as contribuições e as críticas da escola empreendedora. Bom, a escola empreendedora enfatizou aspectos críticos da formulação de estratégia, em especial sua natureza proativa e o papel de liderança personalizada e da visão estratégica. É especialmente em seus primeiros anos que as organizações se beneficiam com esse senso de direção e integração, ou o Gestalt. As estratégias visionárias contrastam fortemente com as estratégias do tipo "eu também", que resultam de gerências pouco criativas e desinteressadas. Só que a escola empreendedora também apresenta algumas dificuldades e deficiências muito sérias. Ela mostra a formulação de estratégia como sendo inteiramente calcada no comportamento de um único indivíduo. Contudo, não se pode dizer muito a respeito de qual é o processo decisório. Este permanece em grande parte numa caixa preta enterrada na cognição humana. Assim, para a organização que estiver em dificuldade, a prescrição central dessa escola é demasiadamente óbvia e fácil: encontre um novo líder visionário. Além disso, a escola empreendedora não apresenta uma solução para o fato de comportamentos descritos como gloriosos e estimulantes por alguns dos seus autores serem vistos como patológicos e desmotivadores pelos outros. Stacy, em 1992, destacou uma série de consequências prejudiciais da visão. Em primeiro lugar, segundo ela, o conselho para formar uma visão não é concreto o suficiente para ser útil, nem é possível quando o futuro não é previsível. Em segundo lugar, as visões podem fixar os executivos com demasiada rigidez em uma só direção. Se você insiste que todos os executivos devem ter uma visão comum do seu futuro sem questionar, está convidando-os a persistir com aquilo que já sabem fazer, ou os encoraja a perseguir aquela que pode ser uma nova ideia desastrosa. Enquanto eles estiverem fazendo isso, irão inevitavelmente negligenciar outras mudanças. Em
Em terceiro e último lugar, Stacy acredita que as atuais buscas por uma visão colocam, abre aspas, uma carga tremenda e irrealista sobre o líder, fecha aspas. Uma filosofia movida por uma visão perpetua o mito de que as organizações têm que confiar em um ou mais indivíduos extraordinariamente dotados de inteligência para decidir o que fazer, enquanto os restantes apenas os seguem entusiasticamente. Esse conselho perpetua culturas de dependência e conformidade, que na verdade obstruem o questionamento e o complexo aprendizado que estimula as ações inovadoras. No fim, Stacy sugere que o conselho a respeito da visão, abre aspas, desvia a atenção daquilo que as pessoas estão realmente fazendo quando lidam com sucesso, com futuros imprevisíveis, aprendizado e interação política, fecha aspas. Como sugerem estes comentários de Stacy e os outros comentários que nós falamos anteriormente na aula, a abordagem empreendedora é arriscada. E ela baseia-se somente na saúde e nos caprichos de uma pessoa. Sendo assim, o infarto pode literalmente acabar com o estrategista principal da organização. E em parte por essa razão que Collins e Porras, em seu conhecido livro The Built to Last, sugerem que é melhor construir uma organização visionária do que se basear em um líder com visão. Eles desenvolvem essa estratégia de uma forma imaginativa. Vamos lá. Imagine que você conhece uma pessoa admirável, que pode olhar para o sol e as estrelas a qualquer momento do dia ou da noite e afirmar a hora e a data exatas. Essa pessoa seria notavelmente uma contadora de tempo e provavelmente nós iríamos a reverenciar como um deus. Mas e se, ao invés dela só nos dizer as horas, ela construísse um relógio que pudesse nos dizer as horas para sempre, mesmo depois dela estando morta? Sendo assim, ter uma grande ideia, ou ser um líder visionário e carismático, é dizer as horas. Construir uma empresa que pode prosperar muito depois da presença de qualquer líder, depois da sua morte, é construir um relógio. E é assim que nós encerramos nossa aula. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreve aqui embaixo, clica no sininho, porque o YouTube não está enviando nossos vídeos para vocês. E até a próxima. Glória a Deus, moleque!